Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos preparamos para ouvir esta mensagem, pedimos Tua graça e iluminação, que ela seja uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos na jornada da vida. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a aplicá-los em nossas vidas diárias, para que possamos crescer em compreensão e bondade. Que cada palavra toque nossos corações, renovando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Amém. A vida nos ensina que, à medida que mudam as estações, há sempre uma realidade que permanece na natureza. Pode ser que uma estação venha e retire todas as folhas de uma árvore. Pode ser que venha uma outra estação e encha de flores. Pode ser que, modificando a estação, essas folhas percam a vitalidade, o viço e caiam. Mas uma coisa é certa: a raiz permanece em qualquer que seja a estação. Há na planta um sustento que a faz permanecer viva, mesmo quando tudo está contrário a ela. A sabedoria vegetal que nos ensina que em tempos de inverno é necessário que toda a seiva que está dispersa nas folhas e nas flores venha repousar na raiz. Você passa pela vida o tempo todo fazendo essa experiência. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, algumas pessoas tenham sido vitais, estiveram muito vivas na sua história naquele tempo. Mas de repente o tempo foi passando, a estação foi modificando e aquela pessoa deixou de fazer parte da sua história, deixou de fazer parte da sua vida. Mas você pode identificar que ao longo da sua vida, apesar de terem passado inúmeras estações por você, existem algumas que ficaram. A essas pessoas, nós podemos chamá-las de raízes. São pessoas que, mesmo com as mudanças do tempo, mesmo com as mudanças das estações, elas continuam lá. Arvorear é a gente plantar árvores, é a gente crescer como árvores, é a gente se unir como árvores, é a licença poética, é o significado que vai além da palavra. E todos nós precisamos de passar pela experiência constante de arvorear também, de lançar raízes na vida de alguém e de permitir que outras pessoas também lancem raízes na terra da nossa história. Porque o que nos segura na vida, minha gente, e o que nos faz dar conta de tudo isso que a gente tem que viver todos os dias, são aquelas raízes que a gente olha e que a gente pode contar com elas. São aquelas pessoas que permanecem mesmo quando mudam as estações. Como disse aqui, tantas pessoas passaram pela sua vida e na estação da alegria estavam todas lá. Mas de repente, quando chegou o tempo da dificuldade, foi embora todo mundo. São as realidades que são passageiras, são as pessoas que são passageiras. Mas nós não sobrevivemos de passagens. O ser humano, cada vez mais, ele tem necessidade de realidades que sejam definitivas. De realidades que a gente sabe que permanecerão. Pode até haver mudança, mas elas não vão nos abandonar. Pode até que alguma coisa modifique, mas aquela raiz permanecerá ali. Mesmo porque a gente só pode ser feliz à medida em que nós somos árvores que estão plantadas com raízes fecundas. Essa semana estava passando à beira de uma estrada e comentei com um amigo que estava do lado que acho muito interessante como os bambus crescem. Você nunca viu um bambu solitário, não é verdade? Porque ele sabe que ele não sobrevive às ventanias. Se ele quiser permanecer de pé, ele tem que crescer junto com outros. Porque quando vem o vento forte, eles todos formam uma proteção. Eles ficam fortes juntos. Se você sopra um vento pesado em cima de um único bambu, ele vai tombar, ele vai morrer. Ele vai quebrar, ele vai ceder. Mas se ele está junto de outros, se ele faz aquela moita, se ele faz aquele grande conjunto, ele não vai ser quebrado. Porque eles vão obedecer o movimento do vento, mas não vão ceder para fazer com que
a morte seja definitiva. Eles não vão permitir que a morte seja definitiva. Um vai ajudar o outro a permanecer de pé. Na vida é assim, minha gente. Nós vamos saber ficar de pé à medida em que nós estivermos arvoreados, plantados juntos, porque a beleza da vida está aqui. Tanto as alegrias quanto as tristezas, elas só podem ser vividas à medida que nós temos alguém para conjugar o verbo conosco. Caso contrário, a vida se torna insuportável. Tente viver uma tristeza sozinho para você ver. Vai ficar insuportável. Tente viver uma alegria sozinho. Não vai ter tanto gosto. Nós precisamos para dividir. Seja na alegria, seja na tristeza. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Alguém que nos ajude a entender o que está acontecendo. E esse é o belo significado cristão de amar e ser amado. É você estar plantado junto para ajudar no vento do outro, ele permanecer de pé. É você estar plantado junto para que no momento que o vento for contrário a você, ele que está ao seu lado lhe ajude a permanecer de pé. Esse programa, ele quer ser para você hoje, quem sabe, uma pequena árvore plantada ao seu lado. Para que a nossa palavra, a nossa música, a nossa reflexão, quem sabe hoje, possa representar alguém que realmente esteja do seu lado, alguém que de fato esteja plantado como raiz para lhe dar a segurança que talvez hoje você esteja necessitando. E quem sabe, divulgando essa música, essa mística que a música nos traz, nós possamos arvorear o mundo. E amanhã a gente possa se plantar em outras vidas. E amanhã a gente possa permitir que outras vidas se plantem em nós, para que juntos possamos formar uma grande floresta de amigos, de irmãos que se amam, que se ajuntam e que se ajudam no momento da necessidade. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal, porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser outros, quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui.
Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo
ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo, porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta: o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim, o que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala, chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes, e identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar.
Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz, porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida. Aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? Que são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos viver a perda, se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias, para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano.
São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar, é que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. É providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado, é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas. Mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Porque a felicidade é assim, minha gente. Ela deveria ser um processo muito simples em nós. Mas nós vamos nos acostumando a colocar tantos obstáculos à nossa felicidade que de repente
Nós estamos inviabilizando a possibilidade de sermos felizes, ainda que sejamos capazes disso. Porque por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Nenhum de nós temos a perfeição nos rodeando e nos acariciando, não? Mas o grande problema é quando nós nos acostumamos ao processo das hipocrisias. Quando a gente deixa de problematizar as nossas mentiras, quando a gente se acostuma ao processo do falseamento, aí sim a gente vai gerar um prejuízo terrível em nós. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Não pode haver um prejuízo maior do que esse: eu viver representando um papel que eu não sou, eu perder a minha vida com as caricaturas que eu resolvi fazer para mim mesmo. Não existe, isso não é justo. Não é justo com tudo aquilo que Deus me deu, com tudo aquilo que Deus me reservou. Não é justo com tudo aquilo que Deus lhe deu, com tudo aquilo que Ele havia lhe reservado. Essa vida precisa ser vivida na verdade. É buscar recrutar diariamente aquilo que a gente pode contar para o outro, sabe? E buscar diariamente isso. Nós precisamos cuidar para que o outro não venha derramar sobre o nosso pudim de leite condensado a caldinha de vinagre que ele maldosamente preparou para nós. Então não faça isso também. Quando for julgar um sentimento ruim fora, jogue no lixo, não em cima do outro. O cristão não tem obrigação de receber aquilo que não serve mais para mim. Sentimentos estragados não podem ser julgados em cima dos outros. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o toco, administrando um falso conflito. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que não encontra motivos para a sua satisfação, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira garimpar não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. Porque nós estamos deixando de cravar as unhas na realidade diariamente e elevar o diamante da nossa identidade, seja como filho, seja como pai, seja como mãe, como irmão. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria, sem dinamismo, sem elan vital, como dizia a filosofia. O que é o elan vital? É esse visgo, essa força que nos prende a tudo aquilo que é vivo. Esse fisgo que vai nos prender à dinâmica da existência, que não nos deixa esmorecer.
apesar de todos os problemas que possam ser próprios dessa vida. Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Você tem de renovar o seu motivo de continuar aqui, desempenhando esse papel. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Daqui a pouco você se dá o pior dos descréditos. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia, é com ele que eu enfrento a noite, e é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje, o diamante de hoje me enriqueceu hoje, amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo, porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje, amanhã a realidade será outra, os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar: perdeu aqui, a gente ganhou em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido, que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. Retire o conceito de felicidade dessa atmosfera romântica, idealizada, e você vai ver como ela é possível. Na satisfação que você tem de mudar um móvel de lugar e de tirar a poeira que estava ali antes. Sim, o corriqueiro da vida. Sabe, de você ir lá na sua gaveta e perceber que você acumulou coisas demais e que aquilo ali está lhe pesando, porque toda vez que nós nos livramos dos nossos excessos, a felicidade fica mais acessível. Fica mais acessível a felicidade. Faça também o sacrifício de julgar um pouco fora aquilo que você acumulou ao longo da vida. Dispense os seus excessos. Você também começa a dispensar sentimentos que estavam antigos dentro de você, que não lhe causavam nenhum bem. Só que aí você não joga em cima do outro não, né? Não dá para ficar jogando em cima do outro o nosso ódio. Isso aí é para jogar fora, para não pegar em ninguém. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o alimento. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Minha gente,
Toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. Deus sabe muito mais do que eu sei, do que eu posso ser. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.